Capítulo 1. A minha história. Nasci e fui criada em um lar amoroso. Almejava para mim mesma o afeto que meus pais demonstravam um ao outro sempre que podiam. Os filhos, em sua maioria, repetem os passos de seus pais, e eu não era diferente. Queria as flores nos aniversários de casamento, os filmes abraçadinhos e o caminhar de mãos dadas. Era sempre muito especial fazer parte de uma família tão carinhosa, que demonstrava afeto em público e resolvia suas desavenças em particular, com conversas longas e respeitosas. Enquanto adolescente, fui uma adolescente retraída e envergonhada, mas também queria me apaixonar. Não que fosse uma obrigação, mas queria sentir o que eu via no meu lar. Queria me sentir completa. Quando estava no ensino médio, encontrei um rapaz que era gentil, educado e amoroso, o que correspondia ao que eu mais queria para um parceiro de toda uma vida. Confesso que não era tão apaixonada por ele, mas já éramos amigos e tínhamos um carinho muito especial um pelo outro. Namoramos por cerca de 1 ano, e alguns apostavam que esse namoro da juventude acabaria em casamento, mas ao contrário do que todos pensavam, o namoro acabou sem motivo aparente logo que se findou o ano letivo do último ano do ensino médio. Foi assim, sem brigas, sem desentendimentos. Apenas queríamos alguém que talvez morasse mais perto, já que cada um de nós morava em uma cidade diferente e só nos víamos constantemente por causa da escola. Eu fiquei extremamente triste, mas esse meu namorado continuou sendo meu melhor amigo por muito tempo e foi através dele que eu conheci a fé cristã. Esse foi o marco mais importante da minha vida, porque seria Deus meu único companheiro até o final. As doces lembranças do primeiro namorado não se apagaram quando me tornei adulta, justamente pela importância que Deus passou a ter em minha vida. Ironicamente, um dos motivos que me fizeram tomar a decisão de terminar o namoro foram os aconselhamentos que recebi dos meus líderes da igreja. Como morávamos em cidades diferentes, procurei outra igreja para ir durante a semana. E como meu namorado não ia nem na minha igreja e nem na dele, fui aconselhada a pensar sobre isso e tomei essa decisão. Nós costumávamos ir ao culto juntos nos finais de semana, mas como deixamos de ser um casal, permaneci apenas na igreja que eu congregava durante a semana na minha cidade. Eu sempre fui vista como alguém determinada e forte, inabalável e até mesmo insensível, mas poucos me conheciam como eu realmente era por dentro. Mesmo assim, eu preferia manter certa distância, e o estado de alerta era constante e essencial para mim. Já na casa do meu ex-namorado, aprendi sobre Deus e a ser acessível para as pessoas que me rodeavam. Aprendi a confiar e a ser mais sensível. Finalmente, fui livre para chorar a perda recente dos meus amados avós e recebia mensagens de consolo e alegria dessa família acolhedora. Com toda essa confiança, tive que reaprender como ser afável com quem me estendeu a mão nos meus dias difíceis e me ensinou a caminhar com leveza rumo aos céus. A nova igreja também era muito importante para mim, pois foi lá que eu passei a ter liberdade de expor meus reais sentimentos para Deus e Ele cuidava de todas as minhas necessidades. Fiz novos amigos que compartilhavam da mesma fé, e meu objetivo primordial era morar no céu quando chegasse a hora. Tínhamos ensaios nos dias que não havia culto. Levantávamos cedo para iniciar o dia em oração. Estendíamos nossas noites até a madrugada para buscar ao Senhor. Eu estava até aprendendo a tocar violão, pois era mais uma forma que eu teria para adorar a Deus. Assim era o nosso grupo de jovens, sempre unidos e envolvidos com as coisas de Deus, mas comecei a sentir que algo me faltava. Talvez a hora de encontrar um novo namorado estivesse chegando e eu estava feliz com isso. Quando me senti preparada para ter um outro relacionamento, conheci
um rapaz, também da cidade onde eu estudava, conversávamos muito. Ele parecia gostar de mim, e eu pensei que talvez ele pudesse ser alguém que se tornaria especial em minha vida. Ele não era um completo desconhecido. Era filho do dono de uma churrascaria conhecida da cidade e parecia seguro sair com ele. Todas as jovens moças pensam dessa forma. Querem ser vistas, querem se sentir especiais, querem, acima de tudo, sentir como se fossem donas do próprio nariz. Não existe perigo demasiadamente grande quando se é jovem. Com tantas coisas boas que aprendi com meu ex-namorado e sua família, acabei por baixar a guarda e confiar demais nas pessoas. A intenção de ser mais aberta a relacionamentos interpessoais era a comunhão e união entre os semelhantes. Mas algumas pessoas não se assemelham a nós pela regra de fé que seguimos, e isso fica nítido quando saímos do nosso casulo para viver a vida fora da igreja. Minha confiança em Deus era tanta que fui tola em achar que todas as pessoas eram dignas de confiança e que eu estava protegida agora que eu cria em um ser superior. Em uma noite enluarada, durante as conversas com esse novo rapaz que entrou em minha vida, nos despedimos com um beijo. Nesse momento, deixei de me sentir sozinha. Não tinha sido ótimo, mas alguém havia olhado para mim novamente e parecia que isso bastava. Ele tratou de marcar outro encontro para a próxima semana e eu aceitei de prontidão, até porque não tinha nenhum motivo aparente para que eu não aceitasse. Ele tratou de marcar outro encontro para a próxima semana e eu aceitei de prontidão, até porque não tinha nenhum motivo aparente para que eu não aceitasse. Na noite do segundo encontro, a noite estava chuvosa, escura e fria. A lua parecia estar com medo e, escondida entre as nuvens cinzentas, se negou a nos agraciar com a sua luz. Entrei no carro dele e ele dirigiu por um caminho que eu não conhecia. Eu não tive medo no início, mas ele continuou dirigindo por uma longa estrada até um local deserto, quase sem iluminação na rua e sem passagem de carros. Ele parou seu carro num terreno baldio e foi para cima de mim. Eu não estava entendendo. Eu não havia consentido isso. Nós nunca nem havíamos conversado sobre isso. Tudo aconteceu tão rápido. Eu pedia parasse, mas ele parecia não ouvir. Eu era tão forte, tão corajosa, tão esperta, mas meus olhos, que antes admiravam a lua ao lado dele, agora estavam amedrontados e cheios d'água. Minhas lágrimas começaram a rolar molhando meu rosto enquanto eu insistia que ele parasse. Foi nessa noite que me tornei um alvo fácil para qualquer outro predador que reparasse em mim outra vez. Após minhas tentativas de fazê-lo parar não funcionarem, eu olhei fixamente para o teto do carro e aguardei, sem forças, que ele terminasse de me estuprar. O alívio do peso dele saindo de cima de mim foi tão grande que minhas lágrimas cessaram imediatamente. Com uma força que não era minha, eu respirei fundo e simplesmente fingi que nada havia acontecido. Minha saia havia ficado suja e, no desespero, eu só pensei em derramar o refrigerante quente que estava numa latinha já, pela metade no carro dele. Como todo homem gentil após um encontro, ele me deixou no ponto de ônibus, me deu um beijo asqueroso na bochecha e disse que ligaria no dia seguinte. Eu fiquei lá, em pé, na chuva, com refrigerante em minha roupa e com dor, até que meu ônibus chegasse. O sentimento de culpa que me invadiu era indescritível. Eu me considerava uma pessoa precavida, esperta, forte, como eu tinha deixado isso acontecer? Por que baixei tanto a guarda a ponto de me expor ao perigo desse jeito? Eu assumi a culpa para mim, e a vergonha de ter permitido que isso acontecesse não me permitiu contar aos meus pais. Contei a uma amiga, que me julgou por eu ter permitido que alguém fizesse isso. Então me senti ainda mais reprimida e sozinha. Após passar a semana toda com dor,
alguém conhecido voltou a entrar em contato comigo, meu amigo, meu melhor amigo, com quem eu teria liberdade de falar sobre algo tão difícil. Pelo menos foi isso que eu pensei. Ele queria reatar o namoro, mas eu simplesmente não conseguia apenas aceitar e fingir que nada havia acontecido. Antes eu tinha que contar para ele. Eu costumava usar bem as palavras, mas não conseguia usar a palavra que descreveria com exatidão o ocorrido. Parecia errado usar a palavra estou. Era vergonhoso, vulgar, estúpido, menos da forma certo. como eu expus os fatos, parecia ter sido totalmente culpa minha. E imagino que na cabeça daquele que tinha sido meu primeiro amor, só se passava que eu não havia sido mais apenas dele. Então ele decidiu que era melhor repensar para decidir se ainda poderíamos ter um futuro juntos. Pode parecer uma atitude grosseira, machista e descabida da parte dele, mas ele também era jovem e tinha suas inseguranças. Eu nunca o culpei por isso, e nem poderia, ele estava sendo sincero, ao contrário de mim. Passado um tempo, nós voltamos, realmente a namorar, mas estava claro que não era mais como antigamente. Não teve nada a ver com o meu estou. Nós estávamos apenas olhando para direções diferentes. Eu estava mais firme do que nunca na igreja e essa era a minha maior prioridade. Meu namorado, por outro lado, estava focado no início da sua carreira profissional e ia apenas em alguns cultos na nossa antiga igreja, mas nunca me acompanhava nos eventos que eu liderava na minha igreja nova, só reafirmando que os conselhos que eu havia recebido estavam corretos. Não importando se ele era uma boa pessoa, isso mostra muito como as instruções dos nossos líderes nos influenciam não apenas de forma benéfica. Como jovens, somos ensinados a nos submeter às regras impostas pelos nossos superiores, mas nem sempre esses superiores têm sabedoria para aconselhamento. Bastou um líder colocar uma pulguinha atrás da minha orelha e eu desisti de alguém que se tornaria um bom homem cristão, trabalhador e amoroso com sua família. Como minha prioridade era Deus, achei que o fato de ele não me acompanhar demonstrava que não daríamos certo como um casal. Acho que não havia mais um sentimento tão profundo entre nós, e depois que eu conheci aquele jovem pregador que seria meu marido, achei que seria mais sensato encerrar a nossa história de idas e vindas enquanto ainda nos respeitávamos. Nossa história havia tido um começo, um meio e um fim, pautada no amor, respeito e compreensão. Mas não era o bastante para mim. Eu queria mais. Eu queria um casamento firmado na rocha, firmado em Deus e abençoado pelos meus líderes da igreja. Deixe o seu like e inscreva-se para saber o final dessa história.